Você tem um pendrive para copiar? Você tem um pendrive? Ah, eu não tenho. Eu posso ver com o rapaz lá da secretaria, ver se ele consegue. Será que o Geis tem algum pendrive lá, doutor? Talvez. Você tem um pendrive? Quem tem um pedaço? Só Tá, vai prestar para o outro. Tá gravando agora, já. Pessoal, então aproveitar e passar para vocês uma coisa antes, aproveitar a presença de vocês. A gente está, não sei se vocês já viram, né, mas está andando, né, a campanha das 10 medidas contra a corrupção. E tem basicamente a ideia de fazer isso é importante também, Caio, porque talvez eu pensei em fazer alguma coisa na PUC lá, né? De fazer uma colheita de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular, para uma série para fazer uma proposta de adequação legislativa de uma série de normas hoje que dificultam a punição da corrupção. Então, a gente tem questões prescricionais, tem questões variadas em andamento, né? E aí essas propostas então, estão no site, né, combate à corrupção. Eu não tive tempo até de imprimir a lista para vocês, também eu posso pedir para imprimir até. E assim, a ideia é fazer mais ou menos o andamento do que foi a campanha da ficha limpa, né, a gente precisa de 1% do eleitorado brasileiro, 1,5 milhão de assinaturas, né, já tem pessoas se movimentando em diversas áreas, né, bem variado mesmo, desde movimentos religiosos, né, comunitários, ONGs, etc. Evidentemente não tem nenhum caráter partidário, não quer nem saber da questão partidária, de partido A, B, fica, sai. A questão não é essa, a questão é uma reforma estrutural relevante para a parte legislativa, em coisas que, na nossa experiência, são profundamente prejudiciais, né? Seja o andamento desses processos, né, de casos de corrupção, seja a aplicação da penalidade, etc. Então, a gente está com isso e gostaria de, então, convidá-los. Eu tenho curiosidade, qual seria a postura da defensoria em relação a isso, né? Acho que até é uma questão muito curiosa de saber, né? Porque a gente está conversando com todo mundo. Acho que mesmo no judiciário vai ser interessante, porque várias questões envolvem, por exemplo, um gatilho de celeridade do judiciário nos processos, né? Para o andamento dos processos, muito em tribunais, realmente. Então, isso vai ser uma questão bem interessante. Mas a visão é fruto da discussão de colegas que lidam com isso no dia a dia há muito tempo. São propostas técnicas, né, para tornar as nossas normas legislativas mais eficazes para o combate à corrupção. A gente está falando especificamente dos crimes, né, que a gente pode caracterizar como corrupção, que não tira até crime tipo único, né, e além disso da parte do reflexo civil, que é a ação de probidade. Esse é o foco. E aí, se vocês tiverem interesse, né, em participar de alguma forma, falar, tem um local que pode ser feita a coleta de assinaturas, né, ou pessoas que possam participar. Eu lembrei muito, Caio, dos alunos de atividade complementar, porque finalmente a gente tem uma atividade que ela é mais sintética, assim, dá para dar um preparo ali rápido com os alunos e colocá-los para isso. Assim. Se vocês colocarem 10 medidas contra a corrupção no Google, vai aparecer o site em primeiro local, lá tem as medidas explicadas, desde os projetos por extenso, né, com 98 páginas, passando pelo sumário executivo, com 13 páginas, e no resumo lá com umas 3 páginas das medidas. E eu acho que já tem, estou vendo os colegas discutindo, já tem uma aproximação com a CNBB, né, não só, a ideia acho que é não só o movimento católico, né, mas também outros movimentos religiosos. Essa é uma coisa ampla realmente, como foi a ficha limpa. O que ocorre é que a lógica da ficha limpa era uma única coisa, né, e legal, está andando. Esses são várias medidas, se desdobra em várias alterações legislativas, então dá um pouco mais de trabalho para explicar. Então quem tiver interesse com a gente nisso aí, tá bom, né? Então esse era um recado. O outro, tem mais pessoas que eu chamei, o professor Vedovato não pode vir, ele é professor de Direitos Humanos da PUC e na Unicamp, mas ele, quando conseguir, numa próxima reunião, ele já está no nosso grupo lá de WhatsApp, ele vai participar. Ele tem interesse por esse tema, então acho que vai começar a participar com a gente. Ele está organizando um
desdobramento da iniciativa da USP, que é para um núcleo de atendimentos a imigrantes, exatamente a questão que vocês estavam conversando aqui antes. Então a USP criou um núcleo agora para isso e eles querem criar alguma coisa parecida aqui. Então tá com essa discussão do atendimento, como é que vai montar, etc. Então também é um canal que vocês podem conversar aqui, que eu acho que é bem legal. É isso, e aí acho que a gente pode, se vocês querem dar algum recado nessas apresentações. Olha, eu escrevo no Correio Popular quase toda semana. O texto de hoje é exatamente sobre essa questão da impunidade dos corruptos. Né? Eu vou colocar aqui no grupo o texto que eu publiquei hoje. Que ótimo. Eu vou colocar já. Ah, que ótimo. É evidente, ótimo. E aí, se der uma analisada no início, achar que é uma coisa válida, a gente pode eventualmente fazer, talvez, não sei se é seu interesse, né? Fazer uma exploração, claro. E a gente quer marcar os lugares, aí definir os lugares de coleta, para poder indicar para as pessoas irem. O que acha? Fala, cara. Não, em PDF, porque o PowerPoint ele reconheceu. Tá. Uma delas é um escalonamento, como tem acho que na Austrália, nos Estados Unidos, um escalonamento da pena daquela faixa grande, conforme a quantidade de recursos envolvidos. Que acho uma coisa interessante, tem vários. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Estava falando aqui, a gente vai fazer essas apresentações, né? A gente tem já o professor Caio, a professora Fátima, do Marcos, quem mais vai apresentar? Você? Eu sou aluno de serviço social e estudo Tá Ele ótimo. que vai fazer TCC no sistema prisional. Joia. Lembra Legal. que eu tinha perguntado na última reunião? Sim, que ótimo. A gente vai ter umas apresentações aí, digamos, de uns 10 minutos, né, de quem já está atuando, tem coisas legais pra gente na área, e depois a gente faz a nossa discussão. Eu tenho falado para as pessoas, que eu tenho chamado para o grupo, que a minha impressão da nossa última reunião é que a gente está indo naturalmente, parece que uma propensão, uma afinidade das pessoas para a questão do trabalho, seja durante, seja do papel dele na reinserção, né, do regresso. Me pareceu que é naturalmente, né? Isso. Estamos indo para isso. E aí o que eu pensei de interface com o projeto da PUC, de arquitetura, eles poderem talvez nos dizer assim, o que seria a condição que esses diversos regimes, né, deveria ter, a condição física e estrutural para comportar, né, por exemplo, essa disponibilização do trabalho, né, para os presos. Então, é uma interface, mas é claro que tem coisas interessantes além disso. E aí, para quem chegou agora, que eu também tinha falado, para reforçar, a gente está com a campanha das 10 medidas contra a corrupção, que acho que vocês talvez já tenham visto na internet, a gente está colhendo... Você viu? Então, a gente está começando a colher essas assinaturas para chegar a 1,5 milhão de assinaturas, que é 1% do eleitorado, né, para uma reforma, propor diversas reformas legislativas Pode levar para a faculdade? Esse é o nosso apelo, desejo, que a gente possa ir lá, explicar as medidas e colher as assinaturas. Essas assinaturas podem ser colhidas online também ou é só física? Não, aí essa questão que a gente viu, pela experiência da ficha limpa, que inclusive aconteceu, tem alguns requisitos para ter a validade da proposta legislativa. E um deles é o número do título do eleitor. E a assinatura mesmo. Então, esse Avaz, por exemplo, é claro, é muito mais prático, mas você não consegue ter a efetividade, né? Então, claro, como aconteceu com a ficha limpa, caso com alguma discussão formal, ainda tem uma pressão enorme de você ter, né, 1,5 milhão de assinaturas para isso e algum político
político acaba propondo. Mas nesse caso eu acho que a gente tem que ter cuidado mesmo. Uma série de medidas são, por exemplo, em relação aos partidos. Então, a criminalização do Caixa 2, algumas coisas. Então, assim, pega bastante na parte política também. Contra eles, né? Então eu acho que a gente tem que ter os cuidados formais. E aí precisa colher a assinatura, é um quadrinho simples, pega o nome da mãe, e com o nome da mãe a gente consegue consultar no site do TSE, online, na hora, o título do eleitor. Aí nome da mãe, o título do eleitor, zona, sessão, assinatura. É isso que a gente precisa. E explicar as medidas, que é bastante coisa complexa, tá? Vamos lá então? Luz, tá boa a luz assim para apresentar? Estão vendo bem? Sim, se vocês estiverem vendo bem, um pouco comentários. Essa apresentação não é a versão final do trabalho, é uma versão intermediária de socialização do trabalho, mas depois a gente pode inclusive encaminhar para quem tiver interesse. Já temos o PDF de todo o trabalho que foi também entregue aí para o MPF na semana passada. Resultado daquele trabalho do estágio supervisionado. Então, cabe comentar um pouquinho como é que é a estrutura metodológica de avanço sobre o trabalho. O estágio supervisionado é uma disciplina da universidade que prevê que o aluno tem uma dedicação de até 204 horas, no mínimo 204 horas, de estágio externo às atividades acadêmicas. E a gente, através do convênio, conseguiu que fosse validado essa ação do aluno, também entendendo que são ações externas da universidade, mas de interação com essa realidade, primeiramente, de fazer estudos específicos nos objetos propostos aí, fruto do convênio. E a gente começou então um interesse muito grande em fazer análise do sistema prisional. No que tange a nossa área de atuação, que são os espaços, os equipamentos do sistema prisional. Então, nesse sentido, o estágio prisionado é uma disciplina que se organiza em torno de uma proposta que se subdivide a análise em pacotes de subanálises feitos pelas equipes de trabalho dos alunos, e depois o professor é responsável em juntar todas essas partes e dar uma espinha dorsal que faça algum sentido no conjunto. Então, dessa maneira, essa metodologia de trabalho foi aplicada em alguns outros objetos, e a gente começou então por fazer esse olhar no sistema prisional. Então, dessa maneira, a gente, primeiro trabalho foi levantamento de bibliografia, de teses, de dissertações, a compreensão de como que funcionava o sistema do que tange a esses equipamentos de inclusão das pessoas que são condenadas, não é? Então se achou uma legislação que tem então a descrição de como tem que ser os tipos, o que a gente chama de tipologias de inclusão. Em cima disso ele tem para cada um uma série de regras de como deve se estabelecer esse espaço. Então, a Faculdade de Arquitetura, no primeiro momento, resolveu fazer um olhar para entender o que é essa legislação e como é que ela está induzindo a ocupação ou a construção desses equipamentos. No primeiro momento dessa análise, é óbvio que é o momento de você aterrissar um problema e entender qual é o quadro a legislação pertinente, e no segundo momento a gente sabe como se coloca a realidade. Superlotação dos presídios, muitas vezes há uma situação onde o espaço físico corrobora por piorar em muito a condição do detento, da pessoa que está excluída. Então, esse primeiro olhar do trabalho é um olhar que não faz uma análise crítica dos equipamentos, ele faz simplesmente uma abordagem de materializar graficamente, em estruturas comparativas, as tipologias dos presídios, os diferentes tipos de equipamento de reclusão. Então, que a gente entenda quais são as partes de cada presídio, não é? O que se trata, as especificidades, quando a gente pega o presídio feminino, tem uma série de espaços dedicados ao cuidado aos filhos, à orientação, uma série de outros interfaces que outros equipamentos não têm. Então, o primeiro momento é entender esse espaço.
para que depois a gente possa, conseguindo interpretá-los no sentido de analisá-los do ponto de vista qualitativo, enxergar caminhos no sentido do aprimoramento da legislação, o que é que a legislação pode melhorar, se desenvolver para induzir melhores espaços mais humanos, melhores condições do cumprimento da legislação, e no segundo momento um olhar do ponto de vista construtivo, que tem seja a gente enxergar a possibilidade de sistemas pré-fabricados, industrializados de construção, que reduziriam muito o custo de implementação desses equipamentos. Na nossa ótica, eu acho que é um problema de demanda de escala que o Brasil tem, que pode ser enfrentado do ponto de vista da indústria, de uma indústria dedicada à construção desses equipamentos, pública brasileira, não é? E que possibilitasse, então, a padronização da qualidade desses espaços, a possibilidade de modularidade de crescimento desses espaços, uma série de interfaces são presentes na construção civil que não são aplicadas nos presídios. Os presídios têm toda o contingente da problemática envolvida com eles, e a gente sabe que, nesse caso, você conseguir olhar para além desse quadro caótico é muito difícil, porque outros problemas gritam por sobre a necessidade de se desenvolver tecnologia para dar conta do problema. Mas como para o que interessa a faculdade de arquitetura é essa abordagem do nosso campo de atuação, esse primeiro passo serviu para que a gente entendesse sobre qual o quadro que a gente está lidando do ponto de vista da legislação, exclusivamente do ponto de vista da legislação. Então, o resultado disso é uma categorização, conforme o comando da lei, e uma análise tipológica desses equipamentos. A gente começa, então, com o hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, que, de regra, é uma adaptação de estruturas existentes. A gente tem muito pouca organização de regras para a construção de unidades dessa natureza, e um aspecto que foi levantado, que parece que isso está fadado a ser distinto na configuração física que está colocada. Então, provavelmente, haverá uma nova reconfiguração do detento que requer esse tipo de cuidado. Isso tenta se aproximar cada vez mais de um hospital do que de um presídio propriamente dito. Assim como no quadro atual, eles estão criando novos equipamentos, dentro da discussão da redução da maioridade penal. Também, no bojo do Senado, há uma discussão sobre a não possibilidade do convívio físico entre o detento adulto e o preso na condição menor de idade. Então, eles acabaram de criar, eminentemente, ou potencialmente, criar um novo tipo de equipamento prisional. Inclusive, assim, acho que a gente pode ir conversando, atrapalhando nessa apresentação. Você tinha falado disso, então até uma coisa interessante, se a gente tiver que tratar com essa realidade, né, então, dos menores e com essa segregação, acho que seria interessante se vocês fizessem um estudo, você tinha até indicado essa ideia, então, como é que fisicamente seriam os requisitos para isso. A gente poderia ter, né, se eventualmente vocês tivessem interesse, fazer uma leitura disso, né, do que é possível fazer para cumprir essa segregação do que é necessário, né, se a gente tiver que trabalhar com essa realidade. Intuitivamente se enxerga da mesma maneira que talvez esse presídio tem que se aproximar muito mais de uma escola, mas a gente sabe também a realidade da antiga FEBEM, da Fundação Casa, né? Você deveria ser uma extensão dela, dessa maneira. Então, quer dizer, em todos os aspectos é um certo ceticismo, porque a gente esbarra numa condição em que a lei já preconiza determinadas condições e que a realidade não consegue atender por inúmeras razões. Então, sempre a gente está olhando para um problema grave do país e eu acho que vale a pena a gente fazer esse esforço. A gente entende que talvez seja o caso de começar a fazer um cruzamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, de algumas outras legislações que vão observar as condições, as necessidades especificidades dessa população, para então se desenhar uma legislação edificante
que atenda, não é, aos aspectos da legislação que a precede. Isso eu também achei interessante que o Caio viesse, porque assim, os alunos estão estudando isso, mas são alunos de arquitetura e urbanismo, né? E ainda que fosse, não é a minha especialidade, nem a vivência, então ia ser muito legal se algum de vocês que tem, né, mais experiência com essa parte, né, com essa questão, eventualmente fosse, não é, Caio? Um dia eu posso acompanhar aí junto também, para explicar para os alunos que estão fazendo esses estudos das tipologias dos presídios, seja questões legais, aplicáveis no caso, seja, né, da experiência de vocês, se alguém tivesse interesse, acho que ia ser legal, ia dar, né, uma base, um estofo para o trabalho bem interessante. E de uma outra interface também, se conseguíssemos de alguma forma ter um levantamento das condições atuais dos equipamentos, levantamento fotográfico, levantamento físico, a planta desses, e o que é muito difícil o acesso, porque isso não tem disponível publicado, é de segurança, uma vez que eminentemente aquilo é um equipamento que não se deve, quem externo está, saber ter noção exata de como é que aquilo está disposto, para que não haja fuga, para que não haja nenhum tipo de... Então, quer dizer, é um assunto delicado, mas que deveria ser estudado em relação à condição da realidade, porque uma série de ações também poderiam ser feitas por isso construir para mitigar problemas emergencialmente. A gente está discutindo como a gente vai montar uma indústria para fazer presídio, que é uma ideia que está no futuro, no plano de planejamento, etc., mas o problema está acontecendo e necessita de ações muito mais imediatas, ser um quadro que nos dê com clareza a visão do problema, sobre o aspecto do equipamento construtivo, a superlotação em si, as condições de higiene, os espaços, a condição de organização, a gente não consegue atuar. Sem o exame não há cirurgia. Precisa de um quadro para saber. E o espaço físico é preponderante no desenvolvimento, sobretudo, da gestão desses espaços. Nós temos um dado que informalmente trabalhamos, que o preso brasileiro custa muito percentualmente em relação a outros países per capita. Então existe um custo muito grande agregado àquele indivíduo que está encarcerado. E isso tem impacto direto no erário, assim como tem impacto na gestão. É fruto também da maneira como se faz a gestão daqueles espaços. Então isso é uma interface possível de estudar e ver como que o espaço físico poderia reduzir a gestão, o custo da gestão desses equipamentos. Também é uma outra linha de trabalho que esse primeiro olhar começou a levantar possibilidades da gente refletir sobre essas interveniências entre problemas de diferentes condições. Em relação ao ECA, a professora, talvez ela chegue, a professora aqui da disciplina de infância e ela tem profundo conhecimento, talvez ela possa dar uma contribuição aos alunos sobre a parte do ECA em relação à proteção, ao espaço protetivo da alta complexidade. Foi interessante que os alunos aí no curso do desenvolvimento do trabalho começaram a criar infográficos, pequenos estudos do que a legislação preconiza para o que a condição real. E aí, a hora que você põe graficamente, você vê assim, uma cela de 4,60 por 2,80, a legislação, a capacidade é para 8 detentos. E tem disposto lá as caminhas, o vaso sanitário, a pia, e a hora que você vê a realidade, uma cela de 5 por 5, capacidade de 12 detentos. Você vê que as pessoas estão colocadas como numa lata de sardinhas, né? Então, essa é um pouco uma brincadeira, mas metodologicamente frágil, mas expõe graficamente a natureza do problema, sobretudo quando o problema é transformado em números e a gente abstrai de uma maneira, se falar em números, a gente não sabe a dimensão
da desumanidade em que essas pessoas estão submetidas. É realmente brutal, medieval, você confinar pessoas nessas condições. A gente está fabricando lobos, fabricando o crime através dos presídios. Isso eu acho que é senso comum, todo mundo já está debruçado sobre esse problema. Mas o resultado um pouco do trabalho da universidade foi esses pequenos gráficos coloridos, onde tem uma legenda dos principais equipamentos intramuros identificados, a muralha, os módulos de confinamento, as circulações e os diversos equipamentos de apoio, né? No caso, a gente tem o centro de detenção provisória, e daí também foram feitos alguns estudos das configurações que a legislação coloca, não é? Dos espaços. O complexo de segurança máxima, como ele se distribui espacialmente. O complexo penitenciário feminino, que é um tipo específico para abrigar só as mulheres. Reforçar, né? Isso aqui é um estudo que vocês fizeram em cima da legislação, falando, traduzindo o que está na legislação, então isso deveria, grosso modo, corresponder a tem isso da essas prática. partes, cada um desses equipamentos tem essas partes. Para a gente entender, o que corresponde a essas partes, como é que elas se organizam, como é que elas poderiam se organizar numa resposta posterior, que eu estava comentando no começo da apresentação, no desenvolvimento ou na otimização desse espaço, como é que se fundiriam os setores, abririam mais setores? Será que a organização desses setores está correta? Será que se fôssemos construir esses presídios de uma maneira industrializada, quais seriam os componentes construtivos? Porque eu posso vir com uma cozinha pronta da indústria, um caminhão muito e botar ali, quer dizer, sabe, a tecnologia permite uma série de avanços que a gente não está considerando na equação do desenvolvimento do país desse lado. Aquilo que tem me parece que a sociedade, muitas vezes, ela não se dispõe a enfrentar, a enxergar essa realidade e a entender que faz parte de como um pecado original, é parte da sua responsabilidade como cidadão, porque você está pagando essa conta, você está pagando impostos e deveria cobrar para que os gestores, a legislação, o legislativo, todos os entes responsáveis, eleitos ou não eleitos, tivessem mobilizados para que isso não fosse parte desse quadro que caracteriza a identidade brasileira, além do carnaval e do samba, obviamente. Mas e cada um dos equipamentos que se desdobram a partir da configuração primária, da organização de implantação do presídio, também são estudados, né? A cela coletiva feminina para 2 presas, a cela coletiva para 8 presas por 20 metros quadrados. A gente entendeu um pouquinho o que é esse espaço, as condições mínimas necessárias. Aqui foi feito um pequeno estudo de organização em planta do berçário e da creche para um presídio com a capacidade que recorrentemente a gente tem. Então tem uma série, quer dizer, então cada equipamento daquele, cada corzinha daquela, por sua vez, algumas vezes na legislação, se desdobra com orientações relativas a cada um dos espaços necessários dentro daqueles equipamentos, não é? Dormitório coletivo, sala multiprofissional de saúde, copa, etc. e tal. Módulo da saúde, que é importante, que é uma espécie de curso de saúde que tem que ter dentro dos espaços, os módulos de educação, né? E o trabalho também caminhou, então a gente, esse trabalho desse semestre teve 2 interfaces claras de desenvolvimento. Uma delas dividiu uma série de grupos de alunos, de grupos de 3 ou 4 alunos, e cada qual fez a análise específica de uma tipologia e tentou transfigurar graficamente para uma tipologia, decifrando isso de uma maneira mais mastigada. Depois foi juntado todo esse trabalho nesse relatório final, que está simplificado. E teve um grupo de alunos por
motivo, já do trabalho em iniciação científica ligado ao tema, fez um olhar específico para a transformação, o tipo de transformação que o equipamento penitenciário promove no tecido envoltório quando ele existe na cidade. Então, foi super interessante que se conseguiu se perceber algumas contradições da legislação, sobretudo no que tange aos presídios semiabertos, que pressupõem o trabalho como parte dessa ressocialização do detento. Então, a penitenciária de Óbidos era construída em local afastado do centro urbano, a distância que não restringe a visitação. E no 94, ela deveria situar-se no centro urbano, separado dos demais estabelecimentos caracterizados pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Quer dizer, ela ao passo que ela manda sair da cidade, tem um outro artigo que manda por perto do centro, para que ele tenha trabalho. Quer dizer, é como se o trabalho fosse um ente abstrato, né, que depende da posição que está na cidade. Quando a gente imagina, a partir desses estudos, que talvez ele tenha que ser uma estrutura mesmo, um setor em anexo do presídio, que consiga estar simbioticamente ligado à estrutura de confinamento, mas que o preso possa, sob controle, acessar esses espaços de maneira que a iniciativa privada, qualquer que seja o ente empregador, consiga, pelo outro lado, também acessar esse espaço e ter interação com essa mão de obra do detento. Então, como se a gente criasse um setor que fizesse a interface de conexão dessa realidade com o detento, no primeiro momento. Isso a gente já vê algumas experiências de gente ligada à moda, gente ligada a alguns tipos de produção de manufatura, que vão para dentro do presídio e tem que organizar de maneira informal esses espaços para usar em convênios específicos a mão de obra dos detentos. Quando a gente deveria promover o espaço para que isso acontecesse, não fazer com que um empresário, com toda a sua disposição, vá conquistar dentro de uma configuração que é muito difícil de se atingir, um espaço físico, que possibilite esse tipo de interação. Então isso é uma das que são respostas assim, potenciais respostas ao que a gente tem estudado. Percebeu-se que no caso da colocação do presídio existem alguns fenômenos. Cara, só um segundinho, pegando para não esquecer, nessa fala que é bastante boa, você falando assim do empresário de já ter, o presídio já ter essas estruturas, né? Para poder atender esses empresários, e essas empresas que estivessem no presídio, que elas também pudessem, quando ter um trabalho fora, que recebesse esse pessoal. Porque o que também se vê, infelizmente, é que muitas empresas vão para o presídio, porque o custo da mão de obra é menor, mas quando esse egresso, né, está fora, cumprindo regimento aberto ou julgamento condicional, esses empresários não os querem mais. Então, de fazer um trabalho, né, tipo que, fulano, você vai para lá, agora você vai montar uma estrutura aqui fora também, para quando você selecionar, que não precisaria ser todos, com certeza, mas um grupo dessas pessoas, principalmente daquela cidade, né? Imagina que tivesse no nosso complexo penitenciário Campinas Alfolândia, alguém trabalhando dentro das unidades prisionais que tivesse também, né, uma fábrica aqui fora. E principalmente aqueles que fossem de Campinas, cujas famílias estão aqui, pudessem então, né, ao sair do presídio, já ter um trabalho. Mesmo porque já tem experiência. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido é deixar, como eu falo assim, desenhado, né? Eu acredito muito na criatividade na formulação dessas políticas, né? Porque o fato de ser o Estado poder, muitas vezes, exigir um tipo de contrapartida, mas, por outro lado, também incentivar do ponto de vista tributário, do ponto de vista dos encargos sociais, ou qual seja, a interface que custa ao empresário dentro da sua estrutura empresarial corrente, por isso que existe o custo da mão de obra preponderante na escolha do detento, sobretudo, então,
Ele no tá auxílio de algumas descarregando. atividades, que existisse algo que o amarrasse. Não é? Ele tá esperando. Para que esse cara tivesse que, de fato, ter um estágio fora, ou que ele, em contrapartida, tivesse um outro tipo de lida ou responsabilidade sobre esse egresso. Sem dúvida alguma. Agora, esse espaço específico, que poderiam ser fábricas, manufaturas, ele possibilitaria, na nossa ótica, um incremento substancial dessa